capítulo de número 3. Quero compartilhar esse texto com os irmãos. Você é líder de célula que está escalado hoje ou essa semana para a lição, prepare sua caneta, sua agenda, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Quem achou, diz glória a Deus. Eu quero falar sobre a cura do aleijado. Verso de número 1 em diante, até o verso 9 diz assim. Atos 3, de 1 a 9, diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Na sua tradução talvez vai dizer a oração nona, né? A oração, o povo judeu, nona, representa as 3 horas da tarde. Verso 2: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Não é de Deus isso não, hein? Não faz parte do culto. Toda ação contrária. Amém? Estava levando, verso 2, estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para fazer o que, irmãos? Para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que ia entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando, na outra tradução vai dizer, fitando os olhos nele, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus pela sua palavra? Amém. Se assente, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema dessa ministração são 4 lições para aprender com Pedro. Diga comigo, 4 lições para aprender com Pedro. Ó, trava-língua, que bênção, hein? Tem várias lições que nós podemos tirar nesse texto, mas eu procurei me ater a essas 4 apenas, até pelo tempo, para poder ministrar sobre a vida da igreja nessa noite. Irmãos, nós precisamos entender que uma pessoa com necessidades, ela sempre vai buscar algo para poder suprir sua necessidade. E o texto nos mostra que diariamente, este homem, que ele era paralítico, ele era aleijado, de nascença, ele não andava. Alguém fazia o favor de pegar ele e colocar na frente do templo, na entrada principal, na porta chamada Formosa, para que esse homem pudesse ficar ali, para poder receber alguma ajuda, alguma esmola, alguma coisa, para poder suprir sua necessidade. E olhando para esse texto, irmãos, nós vemos que, se você for analisar os capítulos anteriores, você vai ver que 2 homens cheios do Espírito Santo estavam para entrar ali na hora nona, às 15 horas da tarde, para poder ter um tempo de oração.
Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, crente de verdade tem tempo de oração. Nós precisamos entender, irmãos, que um cristão verdadeiro, ele precisa ter o hábito de orar. Eu pergunto para você, não me responda, qual é o seu período diário de oração? Pastor, eu oro quando der. Ah, pastor, a vida está tão corrida, né? Para lá, para cá, tantos afazeres, tantas coisas. Quando der, eu oro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é um cristão que não ora, você é um cristão sem vitamina, sem vida de Deus. A vida de Deus no crente é munido através da arma da oração. É a oração que abastece, que faz com que gere intimidade entre Deus Pai e os seus filhos na terra. É a oração, amém, povo de Deus? É a oração. Olhe para esse crente do seu lado e diga só: tenha o hábito de ter uma vida de oração, crente. A gente tem o hábito de olhar o WhatsApp, a gente tem o hábito de olhar TikTok, a gente tem o hábito de olhar Instagram, a gente tem o hábito de olhar Facebook, a gente tem o hábito de olhar a rede social, às vezes ver a vida dos outros, mas nós não temos o hábito mais de orar. Um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa ter uma vida diária de oração. Talvez você não consiga ficar 1 hora orando. Começa a praticar, começa com 5 minutos, com 10 minutos. Aqui, hora de começar o culto. Nós estamos em casa, amém, povo de Deus? Tem pessoas que não conseguem ficar 5 minutos com o joelho dobrado orando, pedindo a Deus para que o Senhor abençoe o culto. Quem não consegue dobrar o joelho na igreja por 5 minutos, por 10 minutos, imagino que na casa. O que vocês acham? Nós precisamos entender que a oração é o que faz com que o homem, uma mulher de Deus, tenha intimidade com Deus. Quando você não fala com Deus, quando Deus não fala com você, você vai se distanciando. Existem 2 maneiras para que um crente tenha comunicação com Deus: a oração e a leitura da palavra. Quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Quando você dobra o joelho para orar, é você falando com Deus. O crente não pode perder a sua via de comunicação com Deus. Irmãos, e quando eu olho para esse texto, a Bíblia nos mostra que Pedro e João, apóstolos do Senhor, cheios do Espírito Santo, o que eles estavam fazendo? Entrando no templo para orar. Pastor, mas eu não tenho tempo para ir no templo. Nós estamos vivendo um tempo onde mesmo que tivesse, não vai. Sim ou não? Sim ou não, povo de Deus? Não vai. Mesmo se tivesse. Irmãos, e olha que interessante que às 3 horas da tarde, alguém tinha colocado um homem com uma deficiência na porta do templo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Sempre vai haver pessoas necessitando de alguma coisa. Sempre vai haver pessoas com deficiências, sempre vai haver pessoas necessitadas, sempre vai haver pessoas que estão precisando de uma ajuda, de qualquer espécie, sempre vai haver pessoas. Agora, o que chama a atenção é que essa pessoa tinha uma necessidade e alguém levava ela na porta do templo todos os dias para pedir esmola. Agora, se nós formos analisar a cultura judaica, nos tempos de Israel, por que essa pessoa não entrava no templo? Porque a cultura não permitia. Porque não podia entrar gente aleijada dentro do templo, não podia entrar gente deficiente dentro do santuário. Mas, aquele homem estava na porta, só que ele estava na porta para um propósito, não era para ser curado. Ele estava com um propósito: receber esmolas. Receber oferta, que alguém desse alguma coisa. Eu pergunto uma coisa para você nessa noite, escute, presta bastante atenção e coloque carinho nas minhas palavras. Qual é a intenção que você vem para o templo? Qual é a intenção que você vem para a casa de Deus? Apenas para receber? Ou você vem na intenção de dar?
Aquele homem, ele nem entrava, ele só ficava na porta, porque ele tinha uma deficiência. Mas o interesse dele em estar ali era apenas receber. E existem pessoas que são saudáveis fisicamente falando. Elas não ficam na porta do templo, elas entram na casa de oração, no tabernáculo do Senhor. Mas quando elas entram, muitas das vezes o coração dela está mal intencionado. Talvez não seja o seu caso. Mas existem pessoas que muitas vezes elas só entram para receber. Hoje eu vim aqui porque Deus tem uma bênção para mim. Hoje é o dia da minha bênção. Hoje é o dia da... Não tem nada contra, irmão, você ter fé para você receber um milagre. Mas nós precisamos ter um entendimento que quando nós entramos na casa de oração, nós entramos para oferecer o melhor da adoração, o melhor do louvor, entregar tudo para Deus se for preciso. Esse é o propósito. E quando eu olho para esse texto, eu vejo então 2 homens entrando no templo para cumprir o propósito. O quê? Adorar, orar, entregar o seu melhor para o Senhor através da oração. O cristão precisa entender qual é os fundamentos da fé. E agora, esse homem ali na porta, eu quero falar sobre esses 4 princípios. Não vai dar para falar sobre os outros, mas eu quero fitar nesses princípios. Primeiro deles, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro, no verso 5, chegando no templo, ele vê aquele homem ali, e o homem então pede algo, e ele olha para aquele homem e pede para o homem: olhe para nós. Irmãos, essa frase me chama a atenção. Fitando os olhos nele, disse: olha para nós, no verso 5. Pedro estabeleceu uma profunda conexão antes de ministrar algo para aquele homem. Ele disse: olha para mim, olha para nós. Nós devemos nos esforçar para estabelecer uma forte conexão nos primeiros minutos de qualquer encontro, seja na recepção aqui no templo, seja numa visita, seja num discipulado, seja no aconselhamento, no ensino ou numa pregação. Olhar nos olhos é mais do que um ato de educação. Isto pode incluir uma empatia, reflete uma linguagem corporal de conexão, como se estivesse dizendo: eu me importo com você. Existem pessoas que têm dificuldade de olhar nos olhos. Por isso que quando a gente chega ali na igreja, eu sempre falo para os diáconos, sempre falo para os irmãos: cumprimente as pessoas olhando nos olhos. Quando você olha nos olhos da pessoa, você está dizendo: graça e paz, meu irmão, eu me importo com você, tudo bem? Tenha um culto abençoado, seja abençoado por Deus. Isso transmite empatia, isso gera conexão, faz com que você se sinta importante. Então, olhar nos olhos é uma característica abençoadora. Olhar nos olhos significa que você tem algo para passar para alguém. Quem está entendendo diz amém. Aquele homem, Pedro e João, olham para aquele homem e diz assim: ó, olhe para mim, olhe para mim, olhe para nós. Irmãos, quando você for agir movido pelo Espírito Santo, seja através do louvor, seja através da palavra, seja através da oração, essa pessoa certamente estará mais aberta a receber o que Deus tem para fazer através de você, se você conseguir ter conexão. Conexão. Se você for parar para analisar nos evangelhos, todas as vezes que Jesus curava alguém, Jesus perguntava ou Jesus olhava? Jesus dizia: o que queres que eu te faça? Ou Jesus pegava e levantava. Alguma atitude de conexão, alguma atitude de empatia, alguma atitude Jesus tinha para poder se conectar com aquele homem ou mulher ou pessoa que precisava de um milagre. Por isso eu digo para você nessa noite: não tenha medo de se conectar com pessoas, porque você pode ser a resposta de uma oração de alguém, você pode ser vitória, a bênção, um milagre na vida de alguém, porque se você for um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia de Espírito Santo, quando você olhar, quando você falar, quando você agir, vai sair virtude de você. Vai sair virtude. Pedro
Quando ele olha para aquele homem, ele transmite uma conexão. E ele diz: olha para mim. Olha para mim. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar no olho das pessoas. Eu não sei. Talvez o que te leva a ter dificuldade, talvez seja alguns traumas ou algumas situações que já aconteceram na sua vida, mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, cura, libertação, restauração, e você a partir de hoje vai entender esse princípio importante de se conectar, de olhar nos olhos das pessoas e transmitir verdade, transmitir pureza, transmitir até mesmo a unção do Espírito Santo de Deus. Olhar nos olhos das pessoas. Segunda característica que eu quero falar nessa noite. Aquele homem estava esperando receber algo, receber alguma coisa. E o segundo é, as pessoas sempre esperam receber alguma coisa. O verso 6. Pedro, ele mostra naquele momento que ele não estava tendo uma atitude de aversão à necessidade daquele homem. Mas Pedro também mostra para aquele homem que tinha algo que ele não poderia fazer para aquele homem. E eu abro aqui um parênteses para dizer algo nessa noite, irmãos. Eu e você, nós não podemos fazer tudo por todos. Nós não temos condições de ajudar todo mundo. Nós não temos condições de resolver o problema de todo mundo. Vai ter situações que eu e você não vamos poder fazer nada. Olha para a pessoa do lado e diga assim: ó, tem situações que eu e você não vamos poder fazer nada. Não vamos poder, irmão. Olha, Pedro, ele está mostrando para aquele homem, porque aquele homem estava esperando receber alguma coisa, e a grande verdade é que todas as pessoas, escute isso, todas as pessoas que têm alguma necessidade, por mais que elas não reconheçam, em algum momento ela irá esperar receber alguma coisa de alguém. Por mais que ela não reconheça. Ah não, eu não preciso de ninguém. Você já viu gente assim? Eu não preciso de ninguém. Conhece gente assim? Não, eu não preciso pedir favor para ninguém, eu não preciso de ninguém, eu mesmo, eu resolvo os meus problemas, eu não preciso pedir ajuda, eu já pedi alguma ajuda para alguém alguma vez na vida? Tem pessoas que agem assim, elas vivem como se nunca fosse precisar de ninguém, como se nunca fosse precisar do outro. As pessoas, quando elas têm necessidades, por mais que elas não percebam, elas tendem a demonstrar as suas necessidades. Elas tendem a demonstrar. Olha, todos nós temos alguma real necessidade, e precisamos entender que nem sempre nossas necessidades serão assistidas, serão atendidas por quem nós criamos expectativas. Aquele homem criou uma expectativa que Pedro e João poderiam suprir a sua necessidade, dando uma esmola para ele. E vocês leram no texto que Pedro e João não tinham. Sim ou não? Não tinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, nós estamos criando expectativas com coisas ou em coisas, mas sendo geradas na pessoa errada. Eu vou repetir. Às vezes nós geramos expectativas em coisas que precisamos, mas colocamos essa expectativa em pessoas erradas. Nós precisamos ter discernimento de que nem todo mundo vai poder resolver nosso problema. Talvez você está passando por um problema financeiro e você está procurando alguém, e talvez esse alguém não vai poder te ajudar. Talvez você está passando por um problema de saúde e você está procurando alguém, e esse alguém não vai poder te ajudar. Talvez você está passando por um problema no casamento e você está procurando pessoas erradas, e essa pessoa não vai poder te ajudar. Talvez ela pode até tentar, mas ela não vai conseguir te ajudar, porque ela não tem condição. Nós só damos para o outro aquilo que nós temos. Repita essa frase comigo: eu só posso dar aquilo que eu tenho. Nós não damos o que não temos. É impossível. É impossível. Todos nós temos algo para dar.
contribuir de alguma forma para ajudar alguém em alguma área da vida. Mas nós precisamos descobrir se o que temos é o que o outro precisa. Quem está entendendo diz amém? Nós precisamos descobrir se o que temos é o que o outro precisa. Irmãos, tem coisas que nós estamos tentando dar para o outro, tentando fazer pelo outro, e não é o que o outro precisa. Eu e você precisamos ter sabedoria para buscar discernir em Deus gente que precisa daquilo que eu e você temos para dar. Gente que precisa daquilo que eu e você temos de sobra na nossa vida. Talvez você é uma mulher de oração, cheia do Espírito Santo, como Pedro e João. Mas talvez você está orando pela pessoa errada. Você está ministrando a sua fé sobre quem não tem fé e está criando expectativa de que a sua fé resolva o problema dele. Quem está entendendo diz amém. Talvez você é uma pessoa bem resolvida financeiramente falando. E talvez você está ajudando pessoas que você não deveria estar ajudando, porque talvez você está sustentando um costume e não está resolvendo o problema da pessoa. Então nós precisamos entender como nós podemos dar, distribuir para alguém virtudes a qual nós temos para ser bênção na vida do outro. Para ser bênção na vida do outro. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Você precisa descobrir. Quando você descobrir seus dons e seu talento, você vai descobrir a forma que você pode servir. Você vai descobrir a forma que você pode abençoar. Você vai descobrir a forma que você pode resolver um problema de alguém. Se você tem capacidade ou não para isso. Nós precisamos entender isso. Agora, no caso de Pedro e João, o que eles tinham é o que eu e você temos. Que é a unção e o poder do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? O que Pedro e João tinham é o que nós temos. É o poder de Deus manifesto em nós. Por isso todos nós temos algo para dar. Todos nós temos algo. Seja alguém, seja uma pessoa que estende as mãos, que ajuda, que faz alguma coisa por alguém, seja em qualquer área da vida, Deus nos chamou para estender a mão para ser abençoador. Amém, povo de Deus? Talvez alguém tenha uma necessidade que você não pode resolver aquela necessidade. Mas você pode ser alguém como Pedro e João. Fala, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ministra uma oração, ministra a fé, ministra a palavra, libera a palavra sobre ele, sobre ela. Quem está entendendo diz amém. Então nós temos esse poder em nós manifesto, que é o Espírito Santo. Precisamos, irmãos, praticar, mas acima de tudo, precisamos entender que as pessoas estão esperando receber alguma coisa. Uma vez uma pessoa veio aqui na igreja, e ela estava precisando de um dinheiro para comprar uma passagem, e ela nem lembra qual cidade que ela queria ir, e ela falou, ô pastor, ficou me esperando aí, me ajuda, eu quero um dinheiro para comprar uma passagem. Eu falei, eu vou lá na rodoviária ver o valor da passagem, e vou comprar a passagem. Não, pode dar o dinheiro para mim. Já acendeu a luzinha de alerta. Opa, você quer a passagem ou você quer o dinheiro? Não, eu quero o dinheiro para comprar a passagem. Eu falei, não pode ser só a passagem, não? Não, eu quero o dinheiro para comprar a passagem. Eu falei, rapaz, essa história está mal contada. Nós precisamos descobrir como que a gente pode ajudar quem precisa. Às vezes, na ânsia de querer ajudar, nós estamos atrapalhando. Falei para ele, se você quiser eu te levo lá, nós compramos a passagem, vejo o horário, te deixo lá para você pegar o ônibus para você ir. E ele ficou procrastinando, eu nem lembro o que resolveu, não sei se arrumaram, acho que o pastor Francisco arrumou a passagem para ele, com o prefeito, não sei o que foi, só sei que, enfim, só sei que ficou aí, mas ele queria o dinheiro na mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos entender, Deus nos deu sabedoria, amém, povo de Deus? Para nós podermos entender algumas coisas, nós precisamos ajudar, mas precisamos fazer da maneira certa. Precisamos fazer da maneira certa. Se você tem como fazer da maneira certa, faça da maneira certa. Deus nunca vai te cobrar de algo que você não tem condições de fazer, mas o que você pode fazer e não faz, Ele vai te cobrar.
O que você pode fazer e não faz, Deus vai te cobrar. Quem está entendendo? Toda ajuda naturalmente cria uma dependência, seja financeira, seja emocional, espiritual ou outras. Talvez por isso algumas pessoas fechem o coração para ajudar ou estender as mãos para alguém. Por isso, pastores, líderes que ajudam pessoas constantemente, precisam descobrir uma maneira de quebrar essa dependência. É por isso que nós ensinamos através da pregação e do discipulado que o cristão precisa amadurecer, crescer em graça, conhecimento da palavra de Deus, para não se tornar dependentes espiritualmente falando da igreja, do pastor ou do líder. A igreja precisa amadurecer, para não ser dependente espiritual, para não ficar dependendo, eu estou passando, é só o pastor, é só a oração. Irmãos, Deus deu autoridade para o pastor, Deus deu autoridade para os diáconos, Deus deu autoridade, mas Deus também deu autoridade para você. Quem está aqui comigo? As pessoas às vezes vêm pedir oração para nós, às vezes eu pergunto, você já orou? Pastor, eu estou passando por uma luta. E qual está sendo sua atitude? Eu estou pedindo oração para o Senhor. Não, mas e você? Vocês percebem que tem pessoas que querem que a gente resolva o problema delas? Tem pessoas que querem que a igreja resolva os problemas delas, mas elas mesmas não fazem nada. Elas mesmas não buscam. Por isso que nós ensinamos de que o crente precisa amadurecer para aprender a lutar as suas guerras. Olha para a pessoa do lado e diga assim: o crente tem que amadurecer para aprender a lutar as suas guerras. Escuta, a vida espiritual é uma guerra, irmão. A vida do crente é uma guerra espiritual. Tem coisas que às vezes acontecem no âmbito da sua casa que é espiritual. Tem coisas que às vezes acontecem no âmbito do seu emprego que é espiritual. Tem coisas que acontecem na sua saúde, é espiritual. Tem coisas que às vezes acontecem no seu relacionamento com o seu colega de trabalho que é espiritual. Nem tudo é espiritual, mas tem coisas que é. E nós precisamos ter discernimento de espírito para entender quando estamos em guerra. Tem pessoas que já se tornaram céticos e dizem, não, tudo isso é normal, e às vezes é espiritual. E por outro lado, tem gente que já acha que tudo é espiritual, é demônio, é capeta, é o chifrudo, é o não sei o que, e às vezes não é falta de posicionamento. Quem está entendendo? Em alguns casos é falta de vergonha na cara. Em alguns. Sim ou não? Nós precisamos entender, irmãos, cada um precisa carregar a sua própria cruz. Olha para a pessoa do seu lado, se for seu cônjuge, fala assim, cada um tem que carregar a sua cruz, hein? Tem que carregar a sua cruz, meu irmão. Cada um tem que carregar a sua cruz. Eu não estou falando do nosso caso, mas às vezes, irmãos, tem pessoas que vai lá e arrumam um problema. Aí ela pega a cruz e fala, pastor, toma que a cruz é sua. Tem gente por aí, em outros lugares, aqui não, talvez lá por Cuiabá, talvez aí por outra cidade, vai lá, arruma confusão. Aí chega no seu discipulador, você fala, aqui que luta que eu estou aqui, aí resolve para mim. Nós precisamos carregar a nossa cruz, amém, povo de Deus? Terceira característica, frustrando a expectativa e quebrando a dependência. Frustrando a expectativa e quebrando a dependência. Pedro disse, não tenho ouro e nem prata. Pedro foi cirúrgico. Ele não tinha uma moeda no bolso. Qual que era a expectativa daquele homem com deficiência? O que ele queria? Dinheiro. Pedro foi cirúrgico, falou, meu irmão, o negócio é o seguinte, a parada é essa, não tem ouro, não tem prata, beleza? Aquele homem poderia xingar, poderia falar igual alguns fazem por aí. Eu lembro uma vez, uma pessoa veio me pedir um dinheiro, no semáforo, e eu falei, eu não tenho, aí ele começou a xingar.
Ele nem esperou perguntar se ele tinha QR Code ou se ele tinha Pix. É ou não é verdade? Tem pessoas que perdem a bênção pela precipitação da murmuração, da reclamação. Aquele homem, ele queria dinheiro. Pedro foi cirúrgico, frustrou a expectativa dele. Falou, a parada é a seguinte, meu irmão, dinheiro eu não tenho. Tem pessoas que às vezes só te procura querendo que você dê alguma coisa, ou que resolva algum problema dele, e a maioria das vezes é na área financeira. Só quando está precisando. Você conhece gente assim? Tem alguém que conhece? Só eu que conheço gente assim? Ah, bom, vocês estão com vergonha de levantar a mão. Né? Apertou a coisa, aí chega, pois é, fulano, não liga para você, não fala nada, 10 anos sem, aí precisou de alguma coisa, meu irmão, graça e paz, até beijinho, cumprimento até com ósculos santos, ó. Conhece gente assim? Não precisa levantar a mão, não. Olha, Pedro foi cirúrgico. Dinheiro, prata, não tem não. Não tem, acabou. Pedro disse, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, o que você quer eu não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar. Você quer? Quem está entendendo? Porque muitas vezes a gente quer o que a gente quer, mas às vezes o que o outro tem a gente não quer. Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha algo que o dinheiro não podia comprar. Ele tinha algo que o dinheiro não podia comprar. Então Pedro frustrou a expectativa daquele homem. Aquele homem estava acostumado a receber ajuda nas mãos. Ele potencializava a sua deficiência para que lhe gerasse algum benefício. E as pessoas se compadeciam e ajudavam, lhe dava dinheiro. E isso satisfazia suas misérias, aquelas míseras moedas que ele recebia. Embora a sua deficiência fosse verdadeira, ele era sustentado por umas misérias de esmola que caía sobre suas mãos. Aquele pouquinho de dinheiro que ele recebia resolvia o problema dele naquela hora, naquele momento. Outro dia ele tinha que pedir esmola de novo. Olha, nós precisamos muitas das vezes ser objetivos e cirúrgicos nas nossas respostas, mesmo que elas venham desagradar alguém. Quem está aqui comigo? Olha para a pessoa do seu lado com muito carinho, fala assim, ó, mesmo que eu venha te desagradar, eu vou ter que falar algumas verdades, de vez em quando. Ah, pastor, por que o senhor fica falando para os irmãos, irmão, isso aqui é culto, isso aqui não é um velório, isso aqui é culto. O culto é dinâmico, o culto é racional, e nós somos corpo de Cristo, nós nos relacionamos, nós compartilhamos a palavra, amém, povo de Deus? E às vezes é para você não dormir também, faz parte, amém? Então, irmãos, Pedro foi cirúrgico na resposta. De vez em quando a gente tem que falar na lata. O que você quer, eu não tenho, ou o que você quer, eu não posso te dar. Às vezes a gente tem que ser cirúrgico. Tem uma frase que diz assim, ó, presta atenção, quem acostumou pedir, mesmo que tenha, sempre continuará pedindo. Quem acostumou pedir, mesmo que tenha, sempre continuará pedindo. Tem uma outra que diz assim, ó, quem não chora não, vocês conhecem, né? Quem não chora não mama, mas a gente tem que pedir, tem que falar. Aprendeu a pedir. Sabe aquelas crianças pedona? Tem gente que cresce, mas continua sendo criança, pidão. Tudo pede, às vezes tem condição, mas acostumou a pedir. Até para Deus, às vezes nós fazemos assim na oração, sabia?
A gente vai começar a oração: Senhor, estou na tua presença, Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa essa casa, Senhor, abençoa para eu trocar esse carro, Senhor, abençoa essa mulher, abençoa esse homem, oh Jesus, abençoa esse homem. Ah, Senhor, a gente já aprendeu a pedir. Estamos como esse homem que foi acostumado, e sabe o que é o pior? É que sempre tem alguém que sustenta a nossa pedilância. Existe essa palavra? Pedilância. Fica pedindo. Tem gente que sustenta isso. Tem pessoas que sustentam. É igual o pai que aceita os filhos, fica pedindo. Você já viu criança do supermercado que fica pedindo para os pais e faz vergonha? Ah, pastor, mas tem algumas crianças hoje em dia que é questão... Eu sei que tem situações atípicas, mas eu estou falando em situações normais, que os pais não ensinam. Aí aquela criança cresce, ele se torna um adulto pedinte. Tudo ele pede. Tem um problema na casa dele, quebrou uma torneira, em vez dele arrumar, ele ir lá na casa de materiais para construção comprar uma torneira nova, chegar e trocar, ele vai lá no vizinho e fala: ô vizinho, quebrou minha torneira. Aí o vizinho: daí? Não, aqui quebrou minha torneira, tem como ir lá arrumar para mim? Tem como ir lá ajudar? Aí o vizinho sustenta essa petição dele, aí vai lá e arruma. Aí ele inconscientemente descobriu: ah, ele é gente boa. Aí amanhã ou depois, choveu, o telhado mexeu, aí está dando goteira. Ele chega lá: ô vizinho, está tendo uma goteira lá em casa. Eu espero que você não esteja rindo de você mesmo. É ou não é verdade? Nós precisamos entender, irmãos, que tem coisas que são sustentadas por quem aceita. Tem coisas que são sustentadas por quem aceita. É triste dizer, mas existem pessoas que já se acostumou a pedir que outros resolvam seus problemas. Tem coisa que não é prática. Tem coisas que são práticas, mas sempre pede para outra pessoa fazer por ela. Tem coisas que são práticas, mas sempre pede para o outro fazer. Você podia fazer não sei o que para mim? Ah, você está com algum problema? Você está com alguma deficiência? Você tem mão? Está tudo certo. Por que eu vou fazer? Ah, mas é só um favor. Tudo bem, beleza, vou fazer um favor. Aí vem de novo. Aí de novo. Sabe por que acontece isso? Porque tem alguém que sustenta. Porque tem alguém que faz. Porque tem alguém... Ah, pastor, mas o senhor está ensinando a gente a não ajudar os outros. Não é nada disso. Você está pensando errado. Que não é isso que eu estou falando. Quem está entendendo diz amém. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de sustentar uma dependência. Olha, líderes maduros não geram dependência em liderado. Líderes maduros não geram dependência. Sabe aquela pessoa que tem problema, só liga para você? Você, líder, está errando com ela. Ai, briguei com meu marido. Pastor Francisco, pastora Marlene. Não, vamos orar, Deus vai abençoar, maravilha, oramos, Deus abençoou, glória a Deus, resolveu o problema, aleluia. Aí meia hora depois, pastor, não resolveu não. Irmãos, nós precisamos entender que líderes maduros ajudam os seus discípulos a resolverem seus problemas. O pastor tem que ir, ele tem que ajudar, mas vai ter hora que ele vai falar: resolve. Vou sair da igreja. Esse pastor. Não se misture com essa gentalha. Ei, se eu como pastor,
eu não for ensinar essa igreja, essa ovelha, a crescer e amadurecer para resolver seus próprios conflitos, eu como pastor vou ter que abrir mão da minha vida. Você líder vai ter que abrir mão da sua vida. É por isso que tem muitas pessoas que não querem servir na igreja. Por quê? Porque elas acham que servir vai ser pesado. As outras pessoas não vão dar paz para ela, não vai dar sossego. Essa é uma mentira que Satanás coloca na mente das pessoas para elas não servirem. Porque na maioria das vezes quem dá trabalho é quem não está servindo. Quem está servindo está frutificando, está fazendo a obra de Deus, e está vivendo a vida, está cuidando da vida dele, está cuidando da sua casa, da sua família, está tocando a vida, está tudo certo. É quem não serve na maioria das vezes que dá trabalho. Quem está entendendo? E o inimigo vai plantando isso na mente das pessoas. Eu não vou servir, eu não vou participar do ministério não, porque tem muito problema. Eu não vou participar de tal coisa porque não, só dá rolo, só dá problema. Irmão, aqui é uma igreja e é munido de gente, de pessoas que pensam, pessoas que têm facilidades em algumas áreas e vulnerabilidades em outras, e nós estamos aqui servindo ao Senhor para um aperfeiçoar o outro até que Ele venha, amém, povo de Deus? Então é normal que de vez em quando alguém vai discordar de você, como é normal que de vez em quando alguém vai discordar de mim, mas o mais importante, nós precisamos entender sobre o princípio de autoridade, sobre a hierarquia espiritual e ministerial, porque se nós entendermos essas coisas, nós vamos caminhando na paz, nós vamos caminhando tranquilamente, agradando a Deus, sabendo de que Deus também se agrada de nós, amém, povo de Deus? É um ajudando o outro. Agora, quando nós temos dificuldades conosco mesmos, nós queremos que seja do nosso jeito, sem respeitar a hierarquia, sem respeitar princípio espiritual, aí a gente vai atropelando tudo, aí começam as confusões. Só que essa confusão não é só na igreja, essa confusão acontece em casa, essa confusão acontece no trabalho, essa confusão acontece em vários outros lugares. Então nós precisamos entender que um líder maduro, ele não gera dependência nos seus liderados, ele é assertivo, ele é direcional, ele tem um destino para esse discípulo. Irmãos, quem faz discipulado comigo aqui, que está vira e mexe entrando em gabinete comigo, sabe, eu não passo mão na cabeça, eu converso em amor, mostro os erros em amor, mas falo, o caminho é esse aqui, é o que a Bíblia ensina. Sim ou não? Deus não vai falar aquilo que eu e você queremos ouvir, Ele vai falar aquilo que eu e você precisa. Líderes maduros não geram dependência nos seus liderados, e tem líder que se orgulha disso. Fulano só liga para mim quando está com problema. É besta. Vai nessa. Daqui a pouco você está, eu quero entregar ministério, eu não aguento mais, eu não sei o quê. Por quê? Porque cria líderes dependentes de você. A maturidade está em você fazer as pessoas serem semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. O que você pode fazer, você faz. O que você não pode, você não faz. Quem está entendendo diz amém. Nós precisamos entender isso. Tem líderes que criam uma dependência, fazem com que seus liderados só fluam, desenvolvem se for através dele, se tornam quase donos da pessoa, e isso é imaturidade. Deus não me chamou como pastor para ser dono de ninguém. Eu ensino a palavra, eu ensino a verdade, à luz das Escrituras. Eu sei que um dia o Senhor vai me cobrar disso, por isso eu ensino a palavra. Uma pessoa uma vez disse assim, pastor, mas o senhor tem que punir, o senhor tem que fazer. Eu falei, não sou eu que puno ninguém, eu ensino, o meu papel é ensinar. Obedecer é de quem está em Cristo, é de quem conhece a voz do seu pastor, é de quem está debaixo da cobertura espiritual. É isso. Eu não vou obrigar ninguém a fazer nada, mas o meu papel é ensinar. E enquanto eu estiver vivo e pesar sobre os meus ombros essa responsabilidade ministerial, é o que eu vou fazer. Quer goste, quer não goste, quer faz carinha de birra ou não, o meu papel é ensinar. É o que eu vou fazer. Olha, líderes maduros não geram dependência. Precisamos ter sabedoria para sermos úteis, e maturidade para nos tornarmos desnecessários. Temos que ter sabedoria para ser útil e maturidade para nos tornar desnecessário. Irmãos, tem gente que
que faz discipulado comigo raramente. Ah, por que, pastor? Porque é orgulhoso. Não, porque está frutificando, está uma benção, está conseguindo resolver seus problemas, está caminhando bem, glória a Jesus, não precisa estar comigo no gabinete o tempo todo, não. Eu estou formando líderes para eu me tornar desnecessário. Eles vão caminhar, eles vão andar. É como Jesus disse para os discípulos: eu não vou estar com vocês o tempo todo. Eu preciso ir para que o Espírito venha. Amém, povo de Deus? Olha para o irmão do céu e diga assim: nós precisamos amadurecer. Tem hora que o líder tem que soltar. Tem hora que tem que andar com as próprias pernas. Tem que resolver os próprios problemas. Tem que orar sozinho. Tem que jejuar. Tem que ler a Bíblia. Tem que fazer campanha. Tem que subir um monte. Amém, homens? Tem que ter um propósito com Deus. Tem que ter. Tem que aprender. Eu não vou estar com vocês o tempo todo. Esse seu discipulador, o seu líder, talvez não vai estar com você o tempo todo. Talvez amanhã ou depois Deus dá um novo destino, dá uma nova direção para essa pessoa. E aí você criou uma dependência de um homem, uma dependência de uma mulher, uma dependência de um pastor, uma dependência de uma pessoa. Nós não podemos, nós temos que depender do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Nós temos que depender de Jesus. Pedro e João não despediram aquele homem de mãos vazias, deram a ele a melhor coisa que precisava, que era a cura. Às vezes o que você pede é só um paliativo, mas o que vem de Deus para você pode resolver definitivamente o teu problema. Às vezes a gente está orando, está pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes isso é só um paliativo. É igual esse homem com deficiência. Eu estou precisando disso, mas não vai resolver o seu problema, vai ser um paliativo. Às vezes o que Deus tem para você e você não sabe. E às vezes está orando errado, pedindo só o que você quer, está impedindo de você receber o que você precisa. Quando você ora pedindo o que você quer, você pode estar impedindo Deus de trabalhar na sua vida e te revelar, e te dar aquilo que você precisa. Porque muitas das vezes somos egoístas até na oração. Às vezes o que você às vezes o que você pede é só um paliativo, mas o que vem de Deus para você pode resolver o seu problema definitivamente. Pode resolver. Nem tudo o que você quer será o que você realmente precisa. Olha para a pessoa do seu lado e fala: nem tudo o que você quer será realmente o que você precisa. Presta atenção nisso, eu já estou encerrando. Comece a orar da maneira certa, pedir da maneira certa. Sabe o que é melhor para você? Ore para o Senhor pedindo: Senhor, me mostra a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Que eu entenda o que tu realmente queres para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, para o meu ministério. Ore pedindo a Deus, para que Deus revele para você. Deus vai revelar, amém, povo de Deus? Quarta e última característica: pulando e louvando a Deus. Verso 8 e 9. Verso 8 e 9 diz assim: e dando salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Olha, precisamos abrir espaço para nossa adoração a Deus de forma particular, assim como fazemos na adoração coletiva. Tem gente que na igreja até chora, aleluia e tal, e em casa, vai para lá, cachorro, não sei o que, guri abençoado. Nós precisamos dar espaço para Deus na adoração, para ter uma adoração particular, e a adoração particular é no quarto, é com o joelho dobrado, adorando ao Senhor. Quem está entendendo diz amém. Aqui, na nave da igreja, com o povo de Deus, é uma bênção adorar o Senhor junto. Tem gente que só quer adorar na praça, né? Damares. Ele te viu passar na prova e não te ajudou. Mas e lá no seu quarto? Você dobra o joelho? Você ora? Você chora na presença do Senhor? Você tem na sua adoração particular? Você tem uma vida de intimidade com Deus? Nós não podemos, irmãos, olha para mim, já estou terminando. Nós não podemos ser crente
que só sente a presença de Deus de culto em culto, de domingo em domingo. Nós temos que ter a nossa vida diária com Deus. Nós temos que ter a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos abrir espaço para a nossa adoração de forma particular. Assim como fazemos na adoração coletiva. É muito gostoso estarmos aqui no Santo dos Santos, a fumaça, adorando ao Senhor. Oh, como eu te amo, como eu te quero. Glória a Deus, mas lá no seu quarto você tem que também entregar sua adoração ao Senhor. Lá na sua casa, no seu particular, na sua vida com Deus. Pedro e João não impediram aquele homem de manifestar sua gratidão a Deus no templo. Aquele homem quebrou um protocolo. Ele não podia entrar porque era aleijado. Mas quando ele foi curado, ele entrou pulando. Eita glória, aleluia! Glória a Deus, sabe por quê? Porque só quem sente na pele a dor dos problemas sabe o tamanho do milagre. Talvez os religiosos olhavam para ele e falavam assim: por que você está pulando aqui? Aqui não pode pular não, aqui não pode dar glória a Deus alto não, aqui não pode, rapaz, aqui tem regra, não, está quebrando. Ele, meu negócio é adorar a Deus. Eu era paralítico, eu não andava, eu era desde nascença, mas Deus me curou. Aqueles homens oraram e o Espírito Santo me curou, por isso que eu estou pulando, por isso que eu estou adorando, por isso que eu estou celebrando ao Senhor, aleluia. Por isso eu digo para você: nunca julgue alguém que está adorando ao Senhor do seu lado de uma forma diferente de você. Eu lembro uma vez na igreja Renovo, lá em Cuiabá, eu ia pregar lá algumas vezes, tinha um irmão lá que ele dava uns glória a Deus alto, e às vezes até atrapalhava a pregação. A hora que falava alguma coisa, ele, glória! E os irmãos do lado, assustavam. Tinha um aqui uma época dessa, um tempo atrás. Alguns lembram. E aí eu via que algumas pessoas se incomodavam. Um dia, eu estava pregando, acabou o culto, aquele irmão veio, e ele fala alto mesmo. Pastor, e aí, beleza? Ele fala e 10 metros está ouvindo o que ele está falando. E aí, irmão, beleza? Pastor, você sabe por que eu falo alto? Sei não, irmão, fala aqui. Pastor, Jesus me curou. Pastor, eu era perdido, pastor, eu tinha uma vida pregressa, eu tinha uma vida... Ele começou a contar a vida dele para mim e para mais um pouco de gente que estava do lado. E ele começou a contar. Deixa eu dizer, eu um dia, quando eu não o conhecia, eu falei: esse irmão parece que não tem filtro não, né? Glória a Deus dele é para Deus e o mundo ouvir. Aquele dia eu senti vergonha do meu pensamento, foi só pensamento, não falei. Nunca julgue alguém que está expressando sua atitude de gratidão a Deus, porque você não sabe o que ele passou. Você não sabe a vitória que Deus deu para ele. Você não sabe qual é o testemunho dele. Então não permita que a tua religiosidade te engesse, te faça adorar de forma discreta. Não tenho nada contra os que adoram discretamente. Tem gente que adora Jesus, parece que nem abre a boca, você faz som. Mas está adorando o Senhor, e eu e você não temos nada a ver com isso, amém? Agora tem outro que, glória, já roda, só falta fazer aviãozinho na igreja, eita glória, também não temos nada a ver com isso, desde que seja no Espírito, seja na unção do Espírito também, não seja de uma forma com desordem. Quem está entendendo diz amém? Então, irmãos, não permita que a sua religiosidade te engesse, te faça adorar de forma discreta, ou julgar quem adora de forma extravagante. Precisamos sim celebrar a Deus por todos os seus feitos em nossas vidas. Somente você é quem realmente sabe o tamanho do seu milagre e da sua vitória. Só você que sabe. Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Prepare uma maneira de agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia sobre a sua vida. Se for um louvor, louve com toda a sua alma. Se é jejum, jejue. Se é dobrar os seus joelhos, dobre. Se é gritar, grite. Mas não se atenha, não tenha reservas, não fique pensando nas desaprovações. Esse homem deu um salto e andou e pulou e gritou em adoração a Deus. Aleluia. Se coloca em pé para parecer que está acabando. Mateus 18:3
diz que aquele que se converter e não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. As crianças expressam sua atitude de adoração a Deus de forma natural e intuitiva. É por isso que Jesus diz, tem que ser como uma criança. A criança, quando ela está sentindo a presença de Deus, ela chora. A criança, quando ela está feliz, ela ri e às vezes chora ao mesmo tempo. A criança, ela se entrega, ela demonstra suas emoções e ela demonstra seus sentimentos. A criança é pura no falar. A maioria das vezes ela fala realmente o que sente ou o que pensa. Por isso Jesus diz, tem que ser como uma criança. Quando ouvir a minha voz, quando sentir a minha presença, reproduza isso como uma criança. Você vai entrar no reino dos céus. A criança não se importa se tem alguém que vai recriminar ela. Às vezes ela fica retraída quando alguém já a reprime. Mas antes que alguém o faça, ela está ali, ela é espontânea. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Você pode pôr a mão no seu coração?